Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, nosso fraternal abraço a todos que estão presentes. Estamos iniciando mais uma atividade, como sempre o fazemos às terças-feiras, hoje, dia 7 de maio de 2024. Nós estamos ainda gaúchos impactados pelo problema que estamos enfrentando, como todo mundo está a par, em relação às chuvas copiosas que se abateram sobre todo o nosso estado. Mas, como gaúcho, nós somos resilientes e, com a certeza, com o amparo de Deus, com o amparo dos amigos, com o amparo de toda a sociedade, o povo gaúcho se levantará e vai recuperar, sim. Lamentavelmente, perdemos vidas, mas também muitas vidas foram salvas. E muitos sabem que, através do auxílio um do outro, uns apoiando os outros, nós todos nos recuperaremos. Então, tenho a certeza disso. Então, é importante hoje também, após as atividades, como sempre o fazemos, documentário e depois na irradiação, que tenhamos em mente sempre esse auxílio, que se faz muito necessário para as famílias que perderam familiares, perderam seus amores, perderam muitas vezes toda a construção de uma vida, para que elas sejam fortalecidas e, através desse fortalecimento na fé em Deus, em Jesus, possam sim reconstruírem as suas vidas. Então, antes de iniciar, eu vou pedir para a Geni para que ela faça a prece de harmonização, para depois passarmos para a Samira, que fará o comentário da noite. Geni, por gentileza. Com amor. Eu convido todos os nossos irmãos que estamos nesta live de hoje, que abramos o nosso coração para ouvir com atenção, porque todavia ainda estamos com os nossos corações consternados por tudo que está passando com nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul. Mas como, graças a Deus, nós temos este consolo que Jesus nos deixou, através da nossa doutrina de amor de Allan Kardec, que nos dá também uma maior esperança de que tudo passa, e tudo vai passar. Nós, sendo solidários, mesmo estando longe um dos outros, não podemos fazer com as mãos, mas temos ao nosso alcance esta oração que pedimos à nossa Mãe Santíssima, para que cubra todo o nosso Rio Grande do Sul com seu manto de luz, protegendo e amparando todos estes irmãos que estão passando por essas intempéries, para que aqueles que sobreviveram e perderam seus bens materiais, eles sejam fortalecidos no espírito, para saber que um dia o sol seus filhos que desencarnaram através das águas, para que todos eles sejam acolhidos no mundo espiritual, levados para as colônias para serem tratados. E que nesta live de hoje, Senhor, que vai ser transmitida através dos nossos irmãos da AME, possam se quedar mais claro para nós sobre esses desencarnes. E que nós também possamos, como tudo isto que está passando, servir de exemplo para ir limando as nossas asperezas e sermos melhores seres, para no momento correto abrir a nossa alma e o nosso coração para ajudar aqueles irmãos que estão mais necessitados do que nós. Pedimos a proteção do mundo espiritual para a nossa palestrante de hoje, a doutora Samira, para que ela seja envolvida em muita luz, para transmitir claramente tudo o que ela aprendeu e que nós também possamos aprender através das suas palavras, que possamos sair desta live muito melhores do que quando entramos, e que todos nossos familiares sejam abençoados, e que aqueles irmãos que não puderam estar, eu vou pedir particularmente pelo nosso irmão Wander,
que Deus tenha compaixão dele, dos seus familiares, e que dê ele ao melhor e o fortalecimento do seu espírito para esse momento tão difícil que ele está passando. Pois nós estamos unidos em coração e vamos seguir orando fortemente por ele e por todos. Por tudo lhes damos graças e que assim seja, Senhor. Obrigado, Geni. De imediato, então, vou passar a palavra para a Samira José Turconi, que vai nos apresentar a temática Por que ocorrem mortes coletivas e falar sobre o momento, o porquê de tantas aflições através dessas tragédias ditas naturais que acometem-nos. Então, Samira, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite a todos, meus queridos. Que a paz do Mestre possa nos envolver. Hoje nós trazemos este tema, por que ocorrem mortes coletivas? Para entendermos um pouco mais sobre essa enchente no Rio Grande do Sul, que quando nós nos deparamos com tragédias como estas, nós às vezes ficamos nos perguntando, nos questionando qual a razão. Por que crianças, idosos, adultos têm desencarnações tão rápidas diante de uma situação que não era esperada e que, de repente, acomete todo o Estado e que, como nós já sentimos em outras vezes, nós vamos buscar compreender por quê. Porque agora, no final da tarde, estávamos ouvindo a Defesa Civil do Estado, e que nós sabemos dos 497 municípios do Estado, 385 foram afetados. Vocês imaginem que nós temos 90 mortes confirmadas, 133 pessoas desaparecidas, nós temos 1.300.000 pessoas afetadas, o nosso estado tem aproximadamente 11 milhões e meio de habitantes, então 10% foram duramente afetadas. Nós vamos ver que 150.000 pessoas estão desalojadas e 55.000 pessoas estão desabrigadas. Então, nós vamos entender que é de uma magnitude muito grande essa situação que está acometendo a todos os que estão buscando informações. Então, como que nós podemos entender que tantas pessoas tão cheias de planos, tão voltadas para um trabalho no bem e que, de repente, se encontram nessa situação? Nós precisamos também entender que nada é por acaso, que tudo, como Deus sabe, tudo há permissão de Deus. Aqui algumas fotos da Arena do Grêmio, do Beira-Rio, do Inter, e aqui também de outra comunidade que nós vamos ver completamente alagada, como os senhores já estão acompanhando nas mídias sociais. Aqui o Centro Histórico de Porto Alegre, que nos traz esta preocupação. O que será que aconteceu para que uma enchente que ocorreu em 1941 desse também guarida para uma nova enchente no mesmo local? Só que desta vez é diferente. Desta vez nós temos justamente a certeza de que tudo no estado foi afetado. Ao contrário de outras situações, nós vamos ver que essa enchente, então, pegou todo o estado. Nós precisamos entender isso, principalmente à luz da justiça divina. Como conseguir
dar conta, na nossa razão, das tragédias coletivas. Como a doutrina espírita explica isso? Porque nós já passamos por outras tragédias. Nós aqui trazemos só a lembrança a todos nós que já vivenciamos a tragédia aérea da Gol, que ocorreu no Mato Grosso em 2006, a tragédia da TAM, que ocorreu em 2007 em São Paulo, a tragédia de Santa Maria, que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, em 2013, onde nós tivemos 242 mortes, a barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, a tragédia da Chapecoense, lembram daquele time de futebol de Santa Catarina. Também tem o desmoronamento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019, e agora, no Rio Grande do Sul, novamente, em 2024. Então, nós vamos ver que muitas pessoas dizem, isso é o karma do povo. Será karma ou será destino? Será que tudo está predito? Tudo está escrito? Então, é sobre isso que nós vamos buscar compreender à luz da doutrina espírita, que nos traz uma explicação lógica, racional, para aí podermos compreender esta situação. Quando Jesus nos asseverou, é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha, nós aí já podemos compreender que, às vezes, as situações de tragédias coletivas ocorrem até por indução do próprio homem, mas que, mesmo assim, os homens sendo artífices dessas tragédias, eles também trazem uma situação de que nós necessitamos compreender mais a fundo, porque se somos instrumentos, fazemos parte de um planejamento maior, no planejamento da justiça divina, na qual todos estamos inseridos. Então, é preciso trazer os ensinamentos, Mentirosa. é preciso nós trazermos os ensinamentos desta doutrina espírita, justamente para podermos conseguir compreender o que nos faz buscar estes esclarecimentos. Nós temos que esta grande enchente que ainda estamos passando, ela nos traz uma preocupação. Por quê? Porque nós estamos vendo situações que podem levar a... Só um minutinho, nós temos... situações que nós precisamos, então, compreender. Sim. Eu tenho que voltar de novo a... Desculpem, isso se deve a alguém que divulgou o link da nossa live e que, de repente, acabou publicando nas redes sociais. Por isso, nós sempre pedimos que não publiquem, porque o link dá o acesso à pessoa. Mas voltemos ao que estávamos falando, então.
Segundo Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos justamente o questionamento de Kardec junto aos benfeitores, e ele, então, traz inserido no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, as causas anteriores das aflições. E ele nos diz que tudo está inserido no axioma, todo efeito tem uma causa. Ora, nós sabemos que essas misérias, se não são obras da nossa situação atual, simplesmente há de haver uma situação anterior. Se Deus é justo, e Ele o é, se nós estamos passando por uma situação aflitiva, é em razão de uma causa que originou essa ação. Se não está nesta vida, com certeza está numa vida anterior. Por quê? Porque Deus, sendo justo, ele não pode nos punir pelo mal que nós não fizemos, nem pelo bem que nós fizemos. Se nós estamos sofrendo alguma aflição, é porque algum mal devemos ter cometido. Então, esta tragédia que abate o povo do Rio Grande, ela tem uma razão de ser, está incluído aí neste planejamento deste povo reunido no Rio Grande do Sul, porque, como eu falei no início, atingiu quase todos os municípios, de uma maneira ou de outra, para que assim nós, povo gaúcho, pudéssemos reparar erros do passado através de uma expiação dessas. Então, não é um karma, é uma ação da lei de causa e efeito. Porque tudo está contido numa lei divina, que é esta lei infinitamente justa, como aquele que a criou, que é Deus, infinitamente bom e infinitamente justo. Então, nós precisamos partir daí. Deus, na sua infinita bondade e justiça, permitiu que se fizesse essa situação para equilibrar aquelas consciências que estavam em desacordo com a lei de causa e efeito. O próprio Jesus asseverou: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Não é aquilo que antigamente se falava, olho por olho, dente por dente. Não. Porque senão isso não teria fim. Não. É que às vezes aquele que matou pela espada, ele pede para perecer pelo mesmo sacrifício, pela mesma dor que fez o outro passar, justamente para que aquilo fique gravado em si e para que ele não cometa mais esse desatino. É este o significado que nós temos que aprender dos ensinamentos do mestre. Não é que aquele que causou o mal tem que passar pela mesma situação. Porém, muitos de nós pedimos para que isso fique gravado no nosso espírito e que nós não venhamos a sucumbir novamente numa ação tão desastrada como esta. Então, como se processa a aprovação coletiva? Essa questão é a questão 250 de O Livro O Consolador, de Chico Xavier, e que é respondida por Emmanuel. E ele diz assim: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, vejam, diante da lei, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo de justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente,
através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso, como hoje nós estamos vendo, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, Emmanuel nos diz que nós, muitas vezes, infratores da mesma lei, somos reunidos através do mecanismo da lei de causa e efeito, é o mecanismo de justiça, para aí sofrermos, no mesmo tempo, aquele resgate daquela expiação. A doutrina espírita, ao nos explicar, através dos seus livros, esta situação, ela também deixa muito claro o que é a explicação e o que não é. A doutrina espírita não prega o fatalismo, como muitas pessoas dizem, não, tudo estava escrito, é assim porque estava escrito e o destino é definitivo para as pessoas. Ou outros dizem, Deus quis assim. A doutrina espírita também não prega o conformismo cego. Deus quis assim, então fica assim. Não, nós temos que buscar exatamente o que nós podemos entender e ajudar nestas questões. Não sermos mais um daqueles que se desesperam, ou choram, ou criam mais medo ainda nas pessoas. Nós precisamos entender que não existe nem de um lado fatalismo e nem do outro lado conformismo cego. Existe uma lei que possibilita a todos nós, infratores dessa lei da consciência, a resgatarmos os nossos erros, os nossos equívocos do passado. Emmanuel, quando foi questionado sobre mortes coletivas, em Uberaba, em 1972, ele responde a esta pergunta que foi lhe dada. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, no sentido de enclausurada? Aqui nós vemos no estado que as pessoas estavam nas suas casas, no seu trabalho, elas estavam na rua, elas estavam à beira dos rios, e que, de repente, foram acolhidas pela desencarnação. E Emmanuel responde: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Vejam só, quando nós temos a consciência do equívoco, a nossa consciência é o pior dos nossos juízes. Por quê? Porque está em nós já o que é certo e que é errado, e nós passamos a sermos os nossos severos julgadores. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Quando nós adentramos ao mundo espiritual, já em condições de percebermos a vida que tivemos, os erros que cometemos, os acertos que também praticamos, nós buscamos momentos da nossa consciência
para estarmos de frente com a nossa responsabilidade. E pedimos, imploramos meios para resgatar esses nossos erros, para resgatar esses nossos equívocos. E Deus, na sua infinita bondade, nos dá novas e novas oportunidades. E o benfeitor continua. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Olha o povo gaúcho aí. Em grupos compromissados. Invasores, diz Emmanuel, e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras, manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. E o benfeitor conclui: criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo, conclui Emmanuel, que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Aqui, meus queridos, Emmanuel nos traz várias situações em que nós, na nossa irresponsabilidade pretérita, fomos amealhando culpas, fomos amealhando atos impensáveis hoje, mas que, diante da misericórdia do Pai, temos a oportunidade de refazermos o nosso caminho, oferecendo-nos para a morte coletiva, para a morte que vai trazer a nossa redenção, porque é uma morte violenta, todos sabemos. Desencarnações coletivas são causa de provação para o espírito, porque são mortes violentas. Mas, como diz Emmanuel, é por esse motivo que todas essas calamidades conseguem trazer mais luz ao coração e ao cérebro e nos fazer valorizar mais a vida. Quando nós vemos cidades como São Sebastião do Caí inundada e que pensamos que várias dessas pessoas que tiveram perdas de entes queridos, perdas de patrimônio, perda de casa, perderam tudo, aí nós vemos com
a misericórdia explicada da doutrina espírita, essa misericórdia divina que a todos nós atinge, que nós, assim, podemos compreender que todos somos beneficiados de acordo com o nosso planejamento reencarnatório e de acordo com o planejamento de Deus. Para isso, nós precisamos compreender o real processo evolutivo moral. Por quê? Porque, como selvagem, nós estamos muito mais ligados aos instintos e não à consciência. Por isso que a nossa culpabilidade ou a nossa responsabilidade é menor. Porém, como civilizados que já somos, nós aí estamos no uso do nosso livre-arbítrio. E, portanto, a responsabilidade incide maior em nós mesmos. Mesmo civilizados, nós não temos a doçura do amor a iluminar os nossos atos, o nosso caminho, esta luz magnânima deste amor incondicional ainda, porque ainda não somos espíritos perfeitos, mas já temos a responsabilidade dos nossos atos, já temos o discernimento entre o que é certo e o que é errado, e por isso a culpa na nossa consciência nos faz planejar uma vida consubstanciada com os nossos entes queridos, mas uma morte, muitas vezes, ligada àqueles outros que têm débitos iguais aos nossos. Quando nós falamos de calamidades públicas, de desencarnações coletivas, nós lembramos da vida de Raul Teixeira, quando ele nos conta que na infância ele, nascido em Niterói, ele nos conta desse incêndio no circo, que ele, na idade de 11 a 12 anos, queria ter ido ao circo e o pai dele não lhe deixara ir. Isso aconteceu em 1961. E ele vai, então, nos contar que está inserido a explicação neste livro de Cartas e Crônicas do Irmão X, no capítulo 6, A Tragédia no Circo. Então, toda a explicação para aquele circo, o Gran Circus norte-americano, que teve uma queima total e que ali foram mortas muitas pessoas, e está a explicação inserida neste livro de Chico Xavier, Cartas e Crônicas, que foi uma psicografia ditada pelo Humberto de Campos, ou Irmão X, na questão de no capítulo de número 6, Tragédia no Circo. Então, ele vai nos contar que passava-se, naquela época, o ano de 177, e havia um concílio em Lyon, mas era um concílio diferente. É porque o imperador estava na Gália, iria receber um alto comandante para que este comandante fosse homenageado por esse pessoal. Então, os organizadores desse concílio, ele buscava informações, sugestões para fazer um grande espetáculo para este grande comandante, braço direito do imperador, que tinha conquistado muitas terras. Então, neste concílio, onde mais de 1.000 pessoas estavam reunidas, ele vai fazendo questões de sugestão, o que poderia ser apresentado para tão eminente o comandante Galo, que iria estar na Gália, em Lyon, para receber a homenagem. Então, um gritava, o nosso querido Irmão X escreve,
Um gritava: a equipe de dançarinas nunca esteve melhor. Outro lembrava: providenciaremos uma briga de touros selvagens. Excelente lembrança, falou Álcio em voz mais alta, mas, em consideração ao visitante, é preciso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Cristãos às feras já não constituem novidade. É preciso algo novo. E o próprio Álcio, que era o organizador daquele evento, o comandante daquela parte das antigas Gálias, ali em Lyon, apresentou um plano distinto. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 mulheres e crianças cristãs, guardando-as no cárcere. E, amanhã, coroando as homenagens, oferecemos um espetáculo inédito. Nós as colocaremos na arena, molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaremos toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos, que não sirvam mais para os nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão um espetáculo inédito. Muito bem, rugiu a multidão, de ponta a ponta do átrio. E assim o irmão X comenta toda essa passagem, até que, durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes, e no dia subsequente ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. Vejam só, isso aconteceu no ano de 177 em Lyon. Quase 18 séculos se passaram sobre o tenebroso acontecimento. E aconteceu um psicoímã. 503 pessoas morreram queimadas neste circo em Niterói. Foram reunidas como um imã psicológico que as reuniu em uma culpa coletiva. Neste circo estavam mais de 3.000 pessoas. E quando verificaram o fogo, as pessoas tentaram sair, então umas morreram pisoteadas, outras queimadas. E esta lona, que era uma lona com substância inflamável, ela desaba e ela queima as pessoas que estavam ali tentando sair. Então, vejam como nós somos reunidos por esta lei misericordiosa para que nós rendamos as nossas expiações diante dos equívocos que fizéramos em outras vidas. Então, se esse povo gaúcho hoje está sofrendo, é porque, com certeza, nós estivemos reunidos provocando situações similares. Aqueles muito diretamente unidos, eles podem ter participado de situações assim. É claro que nós não podemos julgar. Lembremos do próprio Cristo que disse: não julgueis para não ser julgados. Nós estamos aqui organizando as nossas ideias para que não venhamos a adoecer diante de tal catástrofe que se passa no nosso estado, que é muito triste, sim,
mas que nós precisamos ajudar. Então, nós trouxemos esta imagem comparativa de Porto Alegre, de 2023 e de agora, uma semana atrás. Então, nós vemos, assim, a previdência divina, em sua presciência, aparelha circunstâncias para congregar aqueles que assumiram tais resgates afetivos. Nós aí compreendemos que tudo está certo diante das leis de Deus, que tudo que nos ocorre há a permissão de Deus para melhor. É claro que durante o percurso dessa situação nós nos afligimos, nós choramos, eu particularmente me abati muito, mas nós temos que buscar nesta doutrina abençoada que nos esclarece, que nos consola, esta visão maior. Deus é amor. Tudo que ele permite que aconteça para as suas criaturas é para atingir este amor, atingir uma situação melhor. Herculano Pires nos fala dessa nossa lei da consciência. As vítimas das mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. É assim que nós devemos lembrar dessas vítimas, entre aspas, como ele nos coloca aqui, que partiram nas mortes coletivas. É assim que nós temos que entender que se erraram no passado, hoje elas estão retornando à pátria espiritual muito mais fortalecidas no bem do que quando aqui chegaram, que traziam ainda essas expiações para resgatarem. Na questão 991 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual é a consequência do arrependimento nossa no estado espiritual? E os benfeitores respondem: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. As pessoas, às vezes, quando nós colocamos que nós planejamos uma desencarnação coletiva de acordo com os nossos débitos, às vezes as pessoas dizem: não acredito que alguém vai escolher morrer soterrado, afogado, morrer numa situação de um avião que explode, ou da Boate Kiss, por exemplo, que reuniu jovens e sofreu o incêndio. Mas, quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a compreensão exata daquilo que nos impede de sermos felizes, que são os nossos equívocos. Então, nós trabalhamos, nos capacitamos, nos planejamos para expiar as nossas faltas. E neste mesmo livro, nós vamos ter um capítulo inteiro onde Kardec vai nos explicar sobre os flagelos destruidores, que são das questões 737 a 741, que eu peço depois que vocês leiam com atenção, porque nós fizemos aqui um resumo, colocamos algumas questões e respondemos de acordo com o que podemos entender destas questões. A primeira delas é: qual a finalidade de Deus ferir a humanidade com os flagelos destruidores? Os espíritos responderam a Kardec que fatos como estes fazem com que a humanidade avance mais depressa. Destruições como essas são necessárias para que se processe a regeneração moral dos espíritos,
Em cada existência terrena, os espíritos buscam um novo aperfeiçoamento. Imaginem aquele indivíduo que reencarnou com uma situação de expiação ligada à sua consciência por equívocos passados, e ele desencarna num planejamento, num fortalecimento, num amparo, ele com certeza ele consegue adentrar ao mundo espiritual numa condição de regeneração moral melhor do que quando reencarnou. E não se pode julgar um fato tão infeliz como esse do ponto de vista pessoal e terreno. Essas ocorrências seriam oportunidades divinas para a produção de uma ordem moral melhor. Nós sabemos que estamos na fase da transição planetária, onde só habitarão na Terra regenerada os mansos e pacíficos. Então, todos os espíritos que se propõem a se melhorar, eles tiveram, estamos tendo, a chance de estarmos aqui e nos melhorarmos. Tem uns que se planejaram até para as expiações das mortes coletivas. E também está no Livro dos Espíritos. O que levaria séculos se realiza em um curto espaço temporal. Então, há uma modificação geral, além do que o que nós vimos também, a fraternidade do próprio povo. Não haveria outro meio para melhorar a humanidade? Deus emprega vários meios para melhorar a humanidade. Cada filho de Deus tem condições de progredir ao bem e ao mal, pelo desenvolvimento do seu conhecimento. É claro que Deus nos dá o livre-arbítrio, e nós temos oportunidades diárias de nos melhorarmos. E acontecem essas situações justamente para que o maior número de irmãos possam expiar os seus equívocos. O homem, porém, não aproveita os meios de se melhorar. Deus permite, dessa forma, alguns sinistros eventos, como o rompimento da barragem de Brumadinho, como o incêndio do Circo de Niterói, da Boate Kiss, do avião da Gol, da TAM, para castigar os filhos orgulhosos e fazê-los sentir a própria fraqueza. Então, quando nós vemos que isto não é por acaso, que isto há um planejamento divino, permitindo, até porque se foi por indução do homem, é o mal trabalhando para o bem. E aí que há a providência divina. Não haveria um grupo de homens de bem que estaria entre os que deveriam morrer. Algumas pessoas, elas pensam assim, nossa, então todo mundo que morreu era um espírito mau. Olhem só, a vida corporal é nada diante da grandeza da vida espiritual. Um século no mundo terreno é como um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos nossos meses ou dias, nada são. O mundo real é constituído dos espíritos que preexistem e sobrevivem ao mundo material. Os homens são filhos de Deus. Os corpos são apenas os seus instrumentos de vivência na Terra. Perdem os corpos como se fossem uniformes estragados dos soldados nas guerras que participam. O general se preocupa mais com os soldados do que com suas vestes. Então, é claro que vão nessas mortes coletivas aqueles que têm os débitos perante esta lei maior e outros tantos que, se aproveitando da oportunidade, se oferecem também para este tipo de desencarnação. Então, nós perguntamos, quem eram essas vítimas? Os que morreram nas enchentes são vítimas? E aqui nós trazemos, entre aspas, as vítimas que agora comovem o mundo terão vida após esta vida e ganharão oportunidades de voltarem à Terra com larga compensação para os seus sofrimentos.
se souberem suportá-los sem lamentar. Nós vemos isso, que apesar de todo esse planejamento antes de reencarnarem, muitos que desencarnam de formas violentas, às vezes eles não aceitam, às vezes eles não suportam, às vezes eles ainda se sentem muito ligados aqui na vida terrena. Eu lembro que, logo depois que aconteceu o incêndio na Boate Kiss, nós estivemos no Mednesp, em Alagoas, e nós participamos de uma reunião mediúnica lá, onde se manifestaram 42 jovens desencarnados no incêndio da boate, que foram levados para compreenderem. Durante todo o evento, eles assistiram, e aí passaram a compreender o planejamento anterior, porque nem sempre o espírito, ao retornar para o mundo espiritual, tem a consciência do que ele fez, do que ele foi antes desta última encarnação. E assim eles não suportam aquela desencarnação e se lamentam. Então, estas vítimas que nós colocamos aqui, entre aspas, são espíritos que se comprometeram para o resgate dos seus equívocos passados, mas que precisamos orar, sim, orar por eles, para que eles consigam ter o período de perturbação encurtado, porque aí eles vão ter a compreensão maior que a vida é a vida do espírito e não a vida no corpo físico. Aqui nós trouxemos algumas dessas 90 mortes, aqui mãe e filha, aqui um casal, que foram também soterrados, aqui esse senhor de 60 anos, e eu trouxe, claro, poucos rostinhos e os mais sorridentes, para que nós os lembremos assim, para que nós os lembremos com este sorriso, não porque desencarnaram de forma violenta, mas porque resgataram os seus débitos. Quantos de nós vamos adentrar ao mundo espiritual com falhas nas nossas tarefas reencarnatórias? Estes, pelo menos, expiaram males de outras vidas. Então, os espíritos superiores possuem todo o conhecimento prévio desses fatos que vão ocorrer. E esta é uma imagem que todos nós lembramos do filme Nosso Lar, onde, durante a Segunda Guerra Mundial, os espíritos se preparam para acolher os desencarnados. E aqui nós vemos as pessoas sendo resgatadas na cidade de Canoas. Vejam esse contingente de pessoas se ajudando umas às outras para o resgate dos sobreviventes. Outro questionamento que está no Livro dos Espíritos e que nós adaptamos para aqui compreendermos: essa enchente possui alguma utilidade pelos males que ocasionou? Isto é, para aqueles espíritos, sim, porque eles expiaram esta prova. E para os outros? Então, vejam só, algumas vezes estes flagelos coletivos podem mudar o estado de uma região, mas o bem que disso resulta só será percebido pelas futuras gerações. Vejam isso aqui, a cidade de Mussum, completamente alagada às margens do rio Taquari, onde nós temos essas fotos tiradas na semana passada. Outra questão: essa enchente seria uma prova moral para os que morreram? E o resumo é que nós temos uma prova para os homens exercitarem a paciência e a resignação perante a vontade de Deus. Além do que, vejam só aqui aquela loja da Avan em Lajeado, e aqui a BR-290 como ficou.
Essas situações também permitem que sejam desenvolvidos os sentimentos de abnegação, de solidariedade e de amor ao próximo. Nós estávamos comentando antes da entrada desta live quanto há de união, de fraternidade, de solidariedade entre o povo gaúcho e entre o povo brasileiro, que está mandando recursos de todas as partes e de todas as pessoas. Há também a fraternidade e a solidariedade entre as pessoas da própria cidade que buscam ajudar. Aqui, vejam só, em Canoas, fizeram um cordão humano para chegarem do seco até onde estava este barco para ser puxado, que estavam sendo retirados resgatadas as pessoas que estavam inundadas. Há uma abnegação e devotamento, ninguém quer saber nada, todas as pessoas estão ali para ajudar. Pessoas que dirigem jet ski, buscando auxiliar as pessoas ilhadas, isso em Porto Alegre, buscando auxiliar, independente da correnteza do rio, independente dos entulhos, até com risco da sua própria vida. Então, nós vemos a abnegação e o devotamento. Kardec nos diz que aquele que não reparar seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se encontrará numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito mal. Somos nós que às vezes não sabemos o que fizemos outrora, mas que nos qualificamos para, nesta encarnação, ajudarmos, porque a própria misericórdia divina vai nos oportunizar fazer tanto bem nesta encarnação ou nas próximas, de acordo com o mal que tivermos praticado. Então, para termos os resgates da falta, é preciso, como está no nosso livro O Céu e o Inferno, o arrependimento, a expiação e a reparação. Nós precisamos ter o início da nossa reparação, que começa no arrependimento. Então, o arrependimento nos mostra que nós precisamos fazer o bem para aqueles que fizemos o mal. Às vezes, escolhemos a expiação como uma morte coletiva, para nos sentirmos melhores diante da situação consciencial que todos temos. Diante das nossas culpas, dos nossos remorsos, nós aceitamos a expiação, aceitamos uma morte coletiva, violenta, para daí adquirirmos condições de repararmos. Então, assim se dá a evolução do espírito. E nisso está a misericórdia de Deus. Então, lembremos, ninguém é vítima. Nós precisamos fazer o bem sempre, mas não nos desesperarmos diante da situação. Tentarmos visualizar este ensinamento, a vida do espírito é eterna. Nós estamos aqui de passagem e estamos com as provas ou as expiações de acordo com as nossas necessidades. Nesta hora, necessitamos unir nossos pensamentos em orações por aqueles que desencarnaram através dessa tragédia. Nada de julgamentos, nada de equívocos, de saber esta ou aquela. Vamos orar, vamos justamente trabalhar nisso para nos melhorarmos, porque esta é a lei. E Jesus veio nos ensinar: a cada um será dado segundo as suas obras,
no céu como na terra. Ninguém é vítima diante das leis de causa e efeito. Todos nós estamos compromissados com a melhoria de cada um. E Nossa Senhora, que padeceu em vida a dor da perda do seu filho bem-amado, ela vai nos amparar nesta hora de dor. Ela vai nos propiciar a todos aqueles que também tiveram seus entes queridos partindo para o mundo espiritual. Ela vai fazer com que desçam as suas bênçãos sobre todos os corações daqueles que aqui ficamos. Por isso, nós, meus queridos, seja de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar onde estejamos, utilizemos todas as oportunidades para fazermos o bem. Utilizemos o aqui e agora. Esta é a nossa chance de nos melhorarmos. Esta é a nossa chance de voltarmos a habitar a terra regenerada, desde que sejamos dignos desta terra regenerada. Assim, nós pedimos que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado por estarem nesta live de esclarecimentos, que a doutrina do amor, trazida por Jesus, explicada pela doutrina espírita, possa ecoar nos nossos corações neste momento tão triste que é para todos nós. Samira, queremos, em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha e do Centro Espírita Allan Kardec, te agradecer profundamente por todo o conteúdo doutrinário que nos trouxeste, trazendo-nos consolo, trazendo-nos esclarecimento, com a doutrina do amor, a doutrina do Cristo, através de Kardec, nos traz tanto alento. Que esta mensagem que tu trouxeste possa acalentar os nossos corações e nos fortalecer no entendimento. Se aqui estamos, temos que, por merecer, e fazer o que a cada um de nós compete, em solidariedade, em fraternidade, levando sempre o consolo e o esclarecimento. E dessa maneira, levando o amor do Cristo nos corações que tanto sofrem e que tanto precisam de amparo e fortalecimento. Muito obrigado. Vamos então encerrar nesse momento a gravação para darmos continuidade aos trabalhos da noite.